Um dos assuntos mais polêmicos em todo o mundo diz respeito ao fim do mundo. Mas de tão polêmico, em muitos lugares e para muita gente se tornou uma chacota. Você acredita nesse negócio do fim do mundo? E essa é a lição de hoje. Como estamos na semana do encontro do núcleo das células reunidas para a festa, que é um propósito evangelístico da célula, nós vamos ministrar sobre o temido fim do mundo. Estamos perto ou não? Isso é verdade ou não? Vai acontecer ou não? O cinema diz o quê? A Bíblia diz o quê? Os profetas por aí dizem o quê? Esse é um assunto interessante, mas não pode ser um assunto de hobby, de conversa de botequim. Isso precisa ser um tema de elevadíssima importância para mim e para você, porque o assunto do fim do mundo envolve a volta de Cristo, envolve a manifestação do anticristo, envolve o preparo para o arrebatamento, envolve o estilo de vida que vamos levar hoje no meio dessa sociedade tão conturbada. E eu quero proclamar sobre a sua vida nesse tempo do encontro das células. Que a palavra do Senhor vem não para nos amedrontar a respeito do fim do mundo, mas para nos preparar. E não nos preparar para o fim do mundo, mas nos preparar para Jesus. E é por isso que nos interessa saber sobre o fim do mundo. É o que eu quero ministrar hoje. Há um versículo que diz assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Você tem aí qual que é a passagem desse versículo? Não tem, não? Não. Sabe, não? Onde é que está escrito esse versículo? Hã? Você esqueceu? Não, você esqueceu a referência? Não, esqueceu a referência. Se você souber a referência bíblica desse versículo, você me manda aqui por e-mail. Mas olha, não é um versículo. Não está na Bíblia isso. Talvez você seja mais novo, você nunca tenha ouvido essa expressão, mas muita gente ouviu por muito tempo essa expressão: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Era o medo ou uma convicção popular, fantasiosa, de que o mundo não passaria de 2000. E aí veio o bug do milênio. E era a chegada para os computadores, para o sistema cibernético, a chegada do ano 2000. E na virada havia um temor de que todo o sistema computacional do mundo entrasse em colapso. E muitos, somando essas coisas com a ideia de que não passaria de 2000, dizer assim, vai ser a volta de Cristo. E aconteceu que à meia-noite do ano 1999, dezembro de 1999, à meia-noite, não aconteceu bug nenhum, não aconteceu nada. Os homens se prepararam para esse contexto cibernético, para a linguagem computacional, para os computadores estarem preparados para a virada de 1999 para 2000, e tudo continuou. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, porque o que parece é que depois de 2000, um mundo de mudanças vieram, que alguém pode até dizer assim: o mundo acabou. Acabou a paz, acabou a amizade, acabou a tranquilidade, acabou a segurança, acabou a conversa sentado no passeio da casa, acabou o encontro de amigos de noite. Parece que de 2000 para cá houve uma revolução catastrófica nos relacionamentos, na tecnologia, nos valores. E eu fico perguntando, será que não acabou mesmo no 2000? Bem, não é sobre isso que nós vamos conversar. O que nós estamos vendo nessa lição é que, independente do bug do milênio, ou de Nostradamus dizendo que 1000 vai passar, mas não chegará a 2000, não interessa o que outros profetas disseram. Segundo o calendário maia, interpretado por muitos, o mundo ia acabar em 2012. O que importa para mim e para você é o que a Bíblia nos diz sobre isso. E não para uma discussão teológica, mas para eu organizar a minha vida, para você organizar a sua vida. Senhor, acerca do final dos tempos, do fim do mundo, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, da manifestação do anticristo, eu não quero discutir doutrinas. Eu quero me preparar diante do Senhor. E a palavra nos traz uma série de textos que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o final dos tempos. Daniel escreve no capítulo 11, também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá
no tempo determinado. Nós podemos seguir o viés de discussões teológicas. Aí a gente vai ter que ir para os outros versículos para ver quem são esses reis, que tempo é esse, se é tribulação, se é pós, se é pré. Isso não nos interessa. Ninguém chegou a lugar nenhum com essas discussões. Pelo contrário, foi uma armadilha do diabo para muita gente não se preparar, não se santificar, não ter mais relacionamento com o Senhor e continuar discutindo teologicamente. Eu quero realmente destacar algumas coisas aqui, olha. Os 2 reis se empenharão em fazer o mal, a uma só mesa falarão mentiras. Nós não vamos estudar sobre esses 2 reis aqui, mas nós vamos destacar o contexto desse tempo é um contexto de fake news, de engano, de trevas, de mentiras, porque o maligno só trabalha com engano. E é por isso que Daniel está proclamando essa profecia. Olha, o contexto será de mentiras. Esses reis, esses que governam, sentarão na mesa da mentira. Mas guarde bem, isso não vai prosperar. Não é o maligno que está governando. Ele está tentando usurpar aquilo que ele acha que ainda consegue usurpar. E através da mentira, seja fake news, seja o descrédito, seja a incredulidade, seja as ideologias, seja, Senhor, qualquer uma dessas ações malignas. E eu creio, é na Tua palavra, meu Pai. E a palavra do Senhor nos diz que isso não vai prosperar. E que o fim virá no tempo determinado. O Senhor sabe qual é o tempo do fim. Então, existe um fim, ele tem um tempo determinado, e eu não preciso me preocupar, porque nenhuma das ações malignas para a destruição desse tempo do fim prosperará. A palavra do Senhor diz em Abacuque, capítulo 2, verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. A palavra do Senhor está nos avisando que existe um fim de todas as coisas, nessa dimensão de tempo e espaço. Não significa o fim do universo, não significa nem o fim do planeta Terra. Significa o fim dessa estação que a Bíblia nomeia últimos tempos. Tem uma série de acontecimentos cronológicos que a gente não pode ficar discutindo essa cronologia, porque não temos evidências para isso, não temos palavra para isso ainda, mas precisamos nos preparar. E no preparo do fim dos tempos, eu e você temos convicção pela palavra, o tempo determinado virá, o fim do mundo acontecerá. O fim de toda essa era, de toda essa realidade, tempo e espaço, virá. E eu preciso me preparar para isso. A palavra do Senhor ainda diz em Mateus, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se eu quero extrair alguma lição, alguma sabedoria nesse assunto, é o que está na palavra. E a palavra do Senhor diz assim, olha, o contexto que antecede o fim é o evangelho. Então eu quero viver o evangelho. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero respirar o evangelho. Eu quero encarnar o evangelho. Eu quero a palavra, eu quero Jesus, eu quero a missão do reino, eu quero o corpo de Cristo, eu quero a igreja. Eu quero me intensificar nisso, porque isso é o que importa e que antecede o fim do mundo. E o meu tempo de vida é limitado. E eu quero gastar o meu tempo de vida nessa terra, ainda que eu não veja o fim do mundo. Eu quero gastar a minha vida nessa terra com o evangelho, porque o que antecede o fim do mundo, o fim de todas as coisas, é o evangelho. Nos últimos dias, esse é um assunto, essa é uma expressão de extrema importância. Nos últimos dias. O que a Bíblia quer dizer com nos últimos dias? Nos últimos dias é um período que começa na ascensão de Cristo e termina na volta de Cristo. Esse intervalo de tempo da vida terrena, de aproximadamente 2000 anos, é chamado na palavra de os últimos dias. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando se instalou esse período dos últimos dias, o Espírito Santo veio em Pentecostes, em Jerusalém, e foi derramado e passou a habitar dentro de nós, que nascemos de novo, a igreja de Jesus.
A palavra do Senhor nos diz também, você vai ver alguns textos aqui, que nos últimos dias haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, tragédias. E a gente fala, isso está acontecendo há muitos anos. É porque não discerne que nos últimos dias é um período que já vem acontecendo há quase ou mais de 2000 anos. Então a promessa se cumpriu perfeitamente. Agora nós estamos vivendo o finalzinho do período chamado últimos dias. Então estamos nos aproximando do final do período últimos dias e podemos chamar esse tempo de últimos dias. Mas compreendendo que ele não é só esses anos que vêm daqui pela frente, mas esse período de aproximadamente 2000 anos. Então agora eu estou entendendo que estamos vivendo o tempo chamado últimos dias, onde o Espírito seria derramado, onde haveria guerras, rumores de guerras, onde haveria terremotos, onde haveria tantas coisas que foram profetizadas e já aconteceram. E agora podemos olhar para o Apocalipse e vermos uma série de acontecimentos que estão muito perto da manifestação do anticristo. Um deles é dito na palavra sobre apostasia. E todas as coisas do sistema geopolítico, dos sistemas políticos, dos sistemas monetários, comerciais, dos sistemas dos relacionamentos humanos, da mídia, todas essas coisas estão absolutamente governadas por um sistema de controle que não vem de Deus, vem do anticristo. Deus permitiu, nos trazem benefícios na vida da sociedade, mas estão nos conduzindo a um governo de controle absoluto do que você fala, do que você pensa, do que você gasta, do que você quer. E hoje é exatamente isso. Qualquer um desses aplicativos, qualquer uma dessas redes estão controlando não só o que você e eu fazemos, mas o que eu e você temos de opção. E eu e você precisamos nos despertar para isso. Senhor, eu não quero estar desatento, eu não quero ser místico, eu não quero ser medroso, mas eu quero estar atento que nós estamos vivendo o final de um período chamado últimos dias. Algumas coisas muito claras vão acontecer nesses próximos tempos. A manifestação do anticristo, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Mas eu não preciso discutir essa cronologia. Eu não preciso também ficar sonhando que nos últimos dias o Senhor vai derramar o Espírito, virá um avivamento poderosíssimo nos últimos dias. Não, isso já vem acontecendo há cerca de 2000 anos. O avivamento que está para chegar não é um movimento coletivo nos auditórios, nos ginásios, embora isso seja muito bem-vindo e de elevadíssima importância. São manifestações de Deus no meio da igreja hoje, grandes ajuntamentos, grandes manifestações do Evangelho, louvor, adoração, quebrantamento, curas, milagres, salvação. Mas o maior avivamento que pode acontecer, antecedendo os últimos dias, é dentro do meu coração e dentro do seu coração, nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, mais dependentes do reino, mais vinculados ao corpo de Cristo, mais preparados para enfrentarmos o sistema desse mundo, do anticristo, e estarmos prontos para a volta de Cristo. Eu e você precisamos entender que Jesus está muito perto de voltar. Mateus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, do período chamado últimos dias. O amor se esfriando. E você não precisa ir muito longe. Há 10 anos atrás, você já vivia outras realidades de convívio, de relacionamentos, de liberdade, de tranquilidade, de vínculos, de amizades. O ambiente de trabalho era mesmo parecido com uma família, gente que estava lá há anos e confiava um no outro. Hoje não, o ambiente de trabalho é outra realidade. Vida comercial, vida profissional, sociedade, mídia, política. Ninguém está aguentando mais porque nós já estamos quase na gota transbordando para não ter mais jeito. A iniquidade se multiplicou de uma forma impressionante. O conhecimento se multiplicou de uma forma impressionante. Está na sua mão o poder de conhecer qualquer coisa a hora que quiser. Palavras que já se cumpriram, profecias que já se cumpriram. Eu e você precisamos nos preparar. Eu deixei aqui na lição o texto de Daniel 12.
E o para casa para você, até a reunião da célula, é ler em voz alta o texto de Daniel 12. E nesse texto eu estou destacando algumas coisas. E eu quero que você leia destacando essas coisas. Seja fiel à palavra, esteja vinculado no corpo de Cristo em submissão e interdependência. Seja sábio em tudo, resplandeça o brilho da presença de Jesus. Preste atenção, mas não corra atrás de conhecimento. Seja purificado diariamente. Falamos semana passada do devocional. A palavra nos purifica, é a água que nos limpa. Embranquecido, provado, porque no texto de Daniel você vai ter diretrizes, instruções tão óbvias de como eu e você precisamos nos preparar para o final dos tempos. Não ande perversamente, distraidamente, de forma insensível. Segundo o versículo 11, leia lá, fique atento às notícias de Israel. Muito crente nunca aprendeu isso. Alguns resistem a isso. Mas todas as notícias de Israel são importantes para a gente ir ajustando, calibrando o calendário de todas as coisas. Siga o caminho até o fim. Eu quero incentivar você a pegar esses 9 tópicos e encontrá-los no texto de Daniel 12. Isso por si só já vai ser uma tremenda ministração sobre a sua vida, impactante e memorável ministração sobre a sua vida. Pegue esses 9 tópicos e encontre-os no texto de Daniel 12. E por último, creia nas promessas feitas aos filhos. Se você quer identificar o final dos tempos, Paulo escreve a Timóteo na sua 2ª carta e traz uma série de características da sociedade e dos homens hoje. Você vai ler e vai ver se identifica ou não ao seu redor. Estamos vivendo o final dos tempos. E eu e você precisamos ir para diante do Senhor. Por isso, semana passada estudamos sobre devocional. Um pouco mais de tempo, um pouco mais de intensidade, de profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Eu vou dizer ao Senhor no céu, Deus, eu peço perdão pelas minhas falhas. E peço perdão pelas falhas dos irmãos que o Senhor me permitiu conduzir, pastorear no Projeto Adoradores. Mas, Senhor, eu avisei a eles. Eu ministrei a eles. E eu quero desafiar você a ir para diante do Senhor e gastar mais tempo com o Senhor, porque não é no nosso intelecto, não é na quantidade e na assertividade do nosso conhecimento teológico que a gente vai se salvar. Nós vamos nos salvar em Jesus Cristo. E não é só assim, eu sou crente, graças a Deus. É na vida, no relacionamento cotidiano com o corpo de Cristo. Meus irmãos. E se estamos online agora temporariamente, eu quero driblar todas as dificuldades, vencê-las e retomar minha vida, meu relacionamento interpessoal, presencial, de servir, de amar e de andar juntos no altar do Senhor com palavra, louvor, adoração, gratidão, oferendas, serviço, porque está muito perto de Jesus voltar. Está muito perto de você não usar mais dinheiro. Todo o processo de desmonetização da sociedade já está mais avançado do que você imagina. Só não foi totalmente implantado ainda porque não é conveniente. Mas eu e você estamos deixando de usar dinheiro cada dia mais. E quando menos esperarmos, nós não usaremos mais dinheiro. Mas usaremos um recurso dentro de um sistema. E para usar esse sistema, vai chegar o momento em que eu e você teremos que fazer um pacto com o anticristo. Já estamos sendo até preparados, o ensaio está aí, todos os dias você tem que clicar, você aprova ou não aprova, você aprova novas regras, novos procedimentos, você vai usar esse aplicativo, você aceita, você vai entrar nesse site, você aceita, a gente vai clicando, aceita, estamos sendo preparados para um dia que vier a exigência do pacto, aceito, pronto. Mas só diante do Espírito Santo, eu e você vamos discernir. Não, eu não aceito. Olha, você não vai poder comprar e vender. Isso é exagero. Olha, você não vai acreditar nessas coisas. Senhor, eu quero não apenas intelectualmente
concordar, acreditar, crer no fim do mundo, crer em todas essas coisas, ser místico, ser fantasioso. Não, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser guardado e protegido pelo Senhor. Eu quero discernir as coisas espirituais. Então eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero mais dependência do Senhor. Eu quero mais vínculos no corpo de Cristo. Eu não vou aceitar, nessa pandemia, me isolar cada vez mais, me independer cada vez mais. Eu quero vida no corpo de Cristo. Eu quero isso que está na palavra do Senhor, porque eu quero discernir, não só o fim do mundo. Por que não se trata do fim do mundo? A Bíblia diz que nesta terra nós vamos ver o leão pastando com a ovelha. O Senhor vai restaurar todas as coisas. Nós vamos, por toda a eternidade, poder andar nessa terra e desfrutar da beleza da natureza em perfeição. Nós vamos entrar para o milênio e nós vamos governar com Cristo as nações da terra. Tem muita coisa maravilhosa para acontecer. O Apocalipse não é um livro de desgraças. O fim do mundo, como Hollywood explica, não é aquela tragédia toda, não. O que vem pela frente é o governo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero estar nesse governo. Por isso, desde agora, eu quero viver minha vida dependente dele, vinculado ao corpo de Cristo, sensível ao Espírito Santo. Porque não é um fim do mundo, mas é o fim dessa era. De tempo, de espaço, de domínio do pecado, onde o maligno será lançado por toda a eternidade no lago de fogo, e só haverá um governo perfeito, eterno, de Cristo Jesus. E nós vamos viver essa eternidade com Ele. E eu quero estar pronto para isso. Senhor, eu quero abençoar meus irmãos. Eu quero ministrar aqui, nesse tempo das células reunidas, haverá um mover do Senhor, despertando cada um dos meus irmãos para tudo que o Senhor tem nos dado de palavra, de ensino, de oportunidades no corpo de Cristo, na vida da igreja local, para que ninguém seja enganado com cansaços, com acomodação, com temores, e vai se esfriando, e vai perdendo a fé, e vai se preparando, Senhor, para ser submisso ao anticristo. Senhor, eu não aceito isso. Eu oro pelos meus irmãos, oro pela minha vida, pela minha família, para que a gente cada dia mais seja despertado para o Teu reino, para a vida no Senhor. Estejamos preparados, Senhor, para esse tempo do fim, amando o Senhor cada vez mais, sendo sal e luz nessa terra, crescendo espiritualmente, crescendo em santificação e frutificando abundantemente para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.